Olá pessoal, hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre pro canal Amantes da História. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Império Persa. Mas antes eu queria indicar o canal do Zed Nerd Book, que é um canal que ele faz vídeos, né, sobre livros, essas coisas. Depois eu vou colocar o link. Se inscreve, né, e comenta os livros, né. Então vamos lá. Por volta do ano 1000 a.C., povos indo-europeus ou arianos chegaram no Planalto iraniano, se dividindo em dois grupos: os persas ao sul e os medos ao norte. Na época do Império Assírio, Neo-Assírio, Império Neo-Assírio, 911 a 612 a.C., eles acabaram conquistando no século IX, né? Em 850 a.C., o Império, os persas, né? Que naquela época ainda eram tribos, né? Do Planalto iraniano, né? Sendo mencionado pela primeira vez em 834 a.C. Por volta do século VII, o Império Medo, ou Confederação Meda, fundou o Império que duraria de 678 a 540 a.C., com o enfraquecimento do Império Medo, tendo sua capital em Ecbatana. Acabou sendo conquistado pelo Império Persa, Ciro o Grande. O Império Aquemênida teria sido esse nome por causa de um suposto descendente, assim não, de um suposto ancestral de dos imperadores Aquemenes I, que teria fundado esse 700 a.C., né? Que viria a ser a dinastia, que viria a ser o Império Aquemênida, em Ciro I, descendente, suposto descendente desse personagem semi-lendário aí da história do Império Assírio, do Império Aquemênida, desculpa, do Império Persa Aquemênida, né? Aquemenes I, Persa Aquemênida, conquistou, derrotou em Confederação Meda, em 550 fundou. Ele ficaria conhecido como Ciro o Grande quando conquistava um império, uma civilização, né, uma sociedade. Ele geralmente, um país, né, uma nação, ele não ia geralmente absorvia, ele respeitava os costumes, as crenças, a religião dos outros povos conquistados. Então ele ficou com fama de ser benevolente, né? A única coisa que ele pedia era para pagar impostos. Depois ele também ficou famoso por libertar os hebreus, né? Os judeus do cativo da Babilônia. Em 586 a.C., Nabucodonosor capturou os judeus e os levou para a Babilônia. E nesses 50 anos os judeus teriam escrito o Pentateuco, né? E deixou retornar, e depois que os judeus lá, os hebreus retornaram à Palestina, eles reconstruíram o templo, eles construíram o templo, o segundo templo de Jerusalém, né? Ciro I morreu e foi substituído pelo seu filho Cambises II. Cambises não perdeu tempo e começou a expandir o Império Persa em 525 a.C. Ele conquistou o Egito na Batalha de Pelusa e derrotou o faraó Psamétrico III.
Há uma história da Batalha de Pelusa que conta que quando eles não estavam conseguindo derrotar a cidade de Pelúcia, né, uma cidade do Egito, e eles começaram a querer matar os gatos que estavam fora da cidade. Como os egípcios adoravam os gatos, eles saíram, isso abriu os portões e isso foi deu certo lá, eles conquistaram a cidade, né? Dizem, né? Também tem uma história que fala de história de Cartago, que eles tentaram conquistar Cartago. Uns falam que foi problema de não conseguiram conquistar a cidade, né? Por causa da problemas de revoltas administrativos. Outros falam que eles mandaram mesmo soldados lá, o exército, conquistar a cidade, mas foram engolidos lá por tempestades de areia e os soldados morreram chegando à cidade. Em 516 a.C., as tropas persas acabaram conquistando o Vale do Punjab e ocuparam onde hoje seria a atual Índia. Conquistaram a Pérsia, a Média, a Bactria, que seria o atual Afeganistão, Sogdiana, a Índia. E isso, né, começou a gigantar, chegando em a Trácia, atual Bulgária, e a Macedônia. O Império Persa foi dividido em 20 satrápias. Um sátrapa era uma espécie de governador provincial. E esses governadores provinciais eram fiscalizados por funcionários conhecidos como os olhos e ouvidos dos reis. Em que se ele falasse mal do rei, fizesse alguma coisa, se fosse corrupto, ele deveria reportar ao imperador, né? Uma curiosidade: o Império Persa pode ser chamado de Shasa ou Imperaturi Yehak Hamanash. As línguas oficiais o persa antigo, o aramaico, o babilônico, a língua meda, o grego, o elamita, o sumério, o egípcio, entre outros. A sua religião oficial era o zoroastrismo, mas também tinha a religião babilônica como religião do Império Persa Aquemênida. O zoroastrismo é por causa de Zaratustra, um personagem semi-lendário da história da Pérsia, em que seus sacerdotes cultuavam o fogo sagrado e não podiam sequer cuspir na frente do, né, jogar cuspe no fogo, né, colocando geralmente um avental, alguma coisa, uma máscara para impedir. Zaratustra teria nascido sorrindo, o que geralmente as crianças nascem chorando, o que deixou os sacerdotes com medo, que viria a mudar o poder religioso das tribos iranianas por volta de 700 a.C. Então ele tentou matar os sacerdotes, colocando ele no fogo, só que ele não sofreu nada. E aí eles tentou jogar ele na frente dos bois. Só que teve um boi que protegeu o bebê. 1000 cabeças de bois, né? Aí ele tentou jogar numa toca onde tinha uma loba, então aí não deu certo. A loba cuidou dele, então teve um sacerdote que acabou que tentou matar, ele fugiu, saiu da cidade, da aldeia. Da tribo, da aldeia, né? Há muitos anos depois, veio um espírito conversar com Zaratustra e falou:
de um deus chamado Ahura Mazda. E aí Ahura Mazda seria o deus dos persas, né? Da religião persa aquemênida aí. E que tinha seu irmão gêmeo Arimã. E aí um representava o bem, outro representava o mal. Então ainda tinha esse dualismo, né? Entre o bem e o mal. E essa é a história aí da religião persa, né? Dos persas aquemênidas, né? E no século, o Império Persa também tinha a famosa Estrada Real, né? Em que era o primeiro sistema de correios da história e que o que era feito por cavaleiros, você escrevia carta, o cavaleiro ia cada passava por todo o Império Persa, essa estrada, né, real, cada acho que 20 quilômetros, uma coisa assim, o cavalo ia descansar, o cavaleiro descansava, deixava o cavalo lá num posto, no estábulo lá, aí ele comia lá, o cavaleiro, que era um mensageiro, né, então foi o primeiro sistema de corrida da história, esse aí da Estrada Real Persa, né. Então, eu descansava e foi o primeiro aí pegar o cavaleiro, aí o cavaleiro descansava à noite e ainda assim até chegar ao seu destino, né? Também tem uma famosa inscrição de baixo, inscrição de Berristum, né? Que lá acho que foi Dario que mandou construir lá numa montanha, que até hoje, né? Também outra curiosidade que vamos falar do Império Persa que é Mênida. Em babilônico, acadiano, várias línguas, né? E aí temos que ser das guerras greco-médicas, né? Médicas porque os helênicos, né? Os gregos, né? Antigos, né? Como se chamavam? A gente não conheciam a Pérsia, só os medos, então eles achavam que todos eram medos, né? O medo é o cara que nasce na média, da média, né? Os medos, né? Médicas, né? Então, por 50 anos, até posso até contar a história agora do rei da Lídia, lá, o Creso, né? Que tentou derrotar o Império Persa, que é Mênida. E Creso consultou o oráculo de Delfos e perguntou se se ele destruísse o Império, se ele podia atacar o Império Persa se ele ser destruído, né? As sacerdotisas disseram apenas que se ele fizesse isso, atacasse o Império Persa, um grande império seria destruído. E ele entendeu que fosse o Império Persa, né? O grande império seria destruído, né? A resposta delas, né? Só que ela se referiu ao império dele, né? Império Lídio, né? E aí o Império Lídio acabou sendo destruído, né? E o Creso morto, né? E aí os persas avançaram, né? Já tinham conquistado a Macedônia, falei, a Trácia, que seria a atual Bulgária. E eles queriam chegar ao coração da Europa, iam conquistar agora a Hélade, né? A Grécia Antiga, né? Eles começaram a atacar as ilhas. Começou a confusão porque a guerra que na Ásia Menor, na Anatólia, lá tinha as colônias gregas. E os Mileto começou a se sentir sufocada com os altos impostos, né? Que eles estavam pagando para os persas e pediram socorro a Hélade. Nenhuma cidade respondeu, exceto Atenas, que mandou um exército. Com a ajuda do exército de Atenas, colônias gregas derrotaram os persas. E Sardes, cidade persa, acabou sendo destruída, incendiada, né? Na peleja aí que deixou os persas furiosos com Atenas. Eles nunca conheciam a tal cidade de Atenas aí, né? Dizem que Dario, quando ouviam isso, que eles foram derrotados por uma cidade desconhecida para eles, né? Atenas. Ele pegou um arco e flecha e atirou para o céu, pedindo aos deuses que vingassem esse ato aí, né? Declarou guerra a Hélade. Eles começaram a conquistar
as cidades persas, né? As cidades gregas, as ilhas, né? Então, as cidades gregas. E aí teve a primeira batalha entre persas e os helênicos, né? Os gregos antigos. Uma batalha naval chamada Batalha de Lade, né? Se escreve Lade, mas se pronuncia Lade. Batalha de Lade em 494 a.C. A custa de traição dos persas, né? Eles acabaram sendo derrotados, os atenienses ficaram sozinhos. Todas as marinhas de outras cidades, estado gregas aí, acabaram se debandando. E aí eles venceram os persas. Em 490 a.C., no que é conhecido como a Primeira Guerra Médica, que deu de 492 a 490 a.C., Atenas sozinha conseguiu derrotar na Batalha de Maratona os persas. Milcíades liderou essa guerra aí. Ele já conhecia as táticas e tinha morado já na Pérsia e conhecia as táticas. Derrotando os persas, dizem Heródoto que depois que eles bateram em retirada rumo às praias de Maratona, os guerreiros atenienses tentaram, soldados, as falanges, né, os hoplitas, né, tentaram segurar aí com a mão, só que os soldados persas cortaram seus braços, eles tentaram, né, com a boca segurar as birrinhas para que eles não fugissem, né. Mas isso é uma história um tanto fantasiada, né. Depois teve a Segunda Guerra Médica, 10 anos depois, liderada por Xerxes I, filho do Dario, né, que é mostrado aquele filme 300, né, que tá um tanto fantasiado no filme, né, escrito por Frank Miller. Tem o 300 de 62 e o 300 de 2007, que é esse, né, foi adaptado, né, os caras quase pelados, já sabe, com uma sunguinha, uma capa, né, e aí já é fantasia, o cara que andavam de armadura, né, não era daquele jeito, né, que mostrou no filme, né. Essa batalha ficaria conhecida como Batalha das Termópilas, em que 7.000 gregos de várias cidades e estados gregas se opôs a 200.000 persas. Xerxes I, mesmo enviando seus homens, acabaram sendo destruídos. A batalha durou 3 dias, né? Os primeiros 4 só ficaram medindo força. Aí no quinto dia dizem que o líder dos cavaleiros lá persas pediram para que, seguindo as ordens, né, claro, do Xerxes primeiro, para que eles abaixassem as armas. O Leônidas, né, que era um dos dois reis, né, lembrando que a Esparta era um sistema de hierarquia, né, esses dois reis, pediu para que eles abaixassem as armas e atirou a lança em direção ao líder dos cavaleiros e matou. E aí começou a confusão, como mostra no filme 300, né? Aí, por causa, claro, né, que o Ephialtes não era daquele jeito deformado, mas graças ao Ephialtes, na manhã do 7º dia, os persas venceram, principalmente por arco e flechas, que os gregos não gostam dos espartanos, né? Não gostavam de lutar com arco e flecha, que achavam coisa de marica, né? Então, através de uma velha trilha de bode, esse pastor aí, os espartanos foram derrotados em 480 a.C. aí, e eles conseguiram a trilha de Amopaia, que chama, né, a velha trilha de bodes, né, foram derrotados. E nesse ano também teve a batalha de Artemísio, em que Artemísio, uma general grega, né, helênica, liderou a frota persa contra os atenienses, e os atenienses foram derrotados, né.
Depois teve a batalha de Plateia, Micale, e a de Batalha de Salamina, né? E aí na batalha da Plateia, 100 mil, não 40 mil como mostra no 300, mas 100 mil gregos, uma força maior que eles já reuniram, conseguiram derrotar 300 mil persas, né? E aí eles acabaram tendo que se render, né? Os persas. E aí no século IV a.C., Alexandre, né? Alexandre o Grande lá, terceiro da Macedônia, acabou vencendo na batalha de Grânico, na batalha de Issos, né? Os persas apelarem, usariam a biga de foice. A biga de foice é uma biga de guerra com duas lanças em cada extremidade, né? Duas pontas de metal se projetando, né? E usavam campos minados, ou seja, com straps feitos de ponta de ferro, né? Mas mesmo assim eles perderam, né? Eles acabaram sendo derrotados, e Bésios, que era um sátrapa, né? Lembra que eu falei? Eles eram desses 20 sátrapas, né? Que o Império Persa foi dividido em 20 satrápias. E eles acabaram sendo o próprio. Ele foi assassinado Dario III, né? Que era o. E da época aí, sendo morto por Bésios, né? A mando do Alexandre. E aí, o Bésios os matou. E aí, em 330, o Império Persa acabou chamando de Persa Aquemênida, né? Deixou de existir como, né, império. As principais capitais, podemos dizer aí, que era Ecbata, na Babilônia, que era a principal, Passárgada, Susa, Persépolis, né? Entre algumas aí, né? E eles só iriam reconstruir fundar novo império em 224, né? O Império Sassânida, né? Quando o Império Parta acabou deixando de existir, havia um buraco, né? Um vácuo de poder na região do Oriente Médio. Então isso propiciou o surgimento do Império Sassânida, que seria uma espécie de segundo Império Persa, né? De 224 a 651, né? Onde surgiu a figura do catafracta, né? Soldado pesadamente blindado, que anteciparia o surgimento dos primeiros cavaleiros medievais, né? Os romanos copiaram e, claro, né, os bizantinos também, né? E eles também foram destruídos pelo Islã lá, pelo Império Sarraceno, que estava surgindo na época aí, no século VII de nossa era. E eles se tornaram também islâmicos, né? A Pérsia, né? Construiu um outro império, quase mirim lá, na Idade Média, o terceiro. Também foi destruído lá quando provocaram lá o Gengis Khan, que eu vou falar um dia sobre esse homem que é muito importante, né? Que ele construiu o maior império da história. E aí ele, vamos dizer, 35, o Irã, a Pérsia, né, muda o nome para Irã. 1935, né? Ou seja, até que é relativamente recente esse nome Irã na história, né? E em 79 tem a revolução lá no Irã. E hoje o Irã acho que não tem teocracia, né?
E esse é o vídeo aí. Gostaram do vídeo? Curtem, comentem, compartilhem. Não sei se inscrever. Forte abraço a todos. Falou! Esqueci de dizer que na época do Império Persa Aquemênida, eles faziam comércio, né? E que o Império Persa Aquemênida desenvolveu duas moedas: o dárico, moeda de ouro, e o siglos, moeda de prata. Esqueci de dizer isso. Agora sim, curtem, comentem, compartilhem. Forte abraço, falou a todos. Até a próxima.